Você já teve herpes? É bem desconfortável. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanho para esse assunto dermatológico. Herpes é um termo genérico para uma infecção viral provocado por um vírus específico de uma família chamada herpes vírus. Existem várias classificações da infecção pelo herpes vírus. Existem infecções mais corriqueiras, como por exemplo aquele herpes labial, ou então o herpes que surge em outros segmentos da pele, que nós chamamos de herpes simplex. Existe aquele herpes que surge na região genital, chamado de herpes genital. Existe aquele herpes que forma uma grande faixa de lesão, que muitas pessoas conhecem popularmente como cobreiro, e nós chamamos de herpes zoster. E existem outras manifestações do herpes, como por exemplo, herpes ocular, herpes no sistema nervoso central, que daí são outras manifestações mais graves que não competem à área da dermatologia. O grande X da questão é que o vírus herpes, ele é um vírus contagioso, mas não é como as pessoas imaginam, que você vai entrar em contato com a pessoa e logo vai desenvolver uma lesão herpética. Em primeiro lugar, o que é uma lesão herpética? O que é uma lesão do vírus do herpes? É uma lesão específica na pele que surge como múltiplas bolinhas de água numa região pré-determinada e bastante dolorida. Então, uma das características do vírus do herpes é que ele gera uma lesão dolorida. E dependendo do grau de extensão desse herpes, como por exemplo o herpes zoster, que pega aquela faixa de pele, é extremamente dolorido. E como que esse vírus ele surge? Como que esse vírus ele se manifesta? A maior parte de nós, a maior parte dos seres humanos, já foi exposto em algum momento da vida ao vírus herpes. Seja por contato humano, seja por conversar próximo de uma pessoa, até por gotículas de saliva que são transmitidas pelo ar, ou às vezes pelo beijo, ou às vezes pelo toque em algumas pessoas. Enfim, todos nós, a maior parte dos indivíduos, já em algum momento da vida entramos em contato com o vírus herpes. O vírus herpes, ou herpes vírus humano, ele tem uma característica de se alocar, de ficar dormindo em algumas regiões específicas dos nossos nervos. E aí, quando a gente se submete a uma situação de imunossupressão, ou seja, de diminuição da imunidade, esse vírus ele retorna pelo trajeto do nervinho como se fosse uma estrada, como se fosse um caminho, e ele vai infectar a região da pele que esse nervo está inervando. Então, por isso que normalmente a gente desenvolve uma lesão de herpes sempre no mesmo ponto. Quem tem, por exemplo, herpes labial, tem o vírus do herpes sempre naquele pontinho, ou herpes genital sempre naquela região. Lembrando que o herpes genital é uma doença sexualmente transmissível, ele tem que ser visto com outros olhos, porque existe um risco maior do desenvolvimento de outras doenças sexualmente transmissíveis, e aí a gente está falando de outras morbidades. Mas esse é o grande X da questão. E o principal, o vírus do herpes, ele pode ser muito grave em indivíduos que estão com a sua imunidade muito deficiente, como por exemplo, idosos extremos, aqueles indivíduos lá de 90 anos, 80 anos, enfim, ou pessoas que estão extremamente fragilizadas de saúde, como indivíduos que têm câncer, ou que estão com a imunidade diminuída por conta de quimioterapia, ou que possuem alguma doença não controlada, como um diabetes muito descontrolado, ou que estão em uso de medicamentos que diminuem a imunidade, como por exemplo, pessoas que têm doenças autoimunes, que precisam usar corticoides ou outros remédios, e os transplantados, o mais comum são os transplantados renais, que usam aquela batelada de remédios que diminuem a imunidade. Nesses indivíduos, quando se desenvolve um vírus herpes de qualquer natureza, normalmente os quadros se tornam mais graves. As gestantes também têm que tomar muito cuidado com a infecção por alguns tipos de vírus, não só o vírus do herpes, porque isso pode representar de alguma maneira uma certa complicação materno-fetal da gestação, enfim. O importante, o vírus herpes ele tem tratamento.
Existe a probabilidade do vírus voltar numa situação de diminuição da imunidade, mas existe tratamento e, principalmente, não se automedique. Existem muitos pacientes que vêm ao consultório com algum tipo de lesão por herpes e usam o remedinho X, o remedinho Y, prescrito pela mãe, pela tia, pela namorada, enfim, pelo vizinho, e acabam voltando com um quadro pior. Herpes tem que ser tratado o mais rápido possível, porque senão pode gerar muita dor. Se você tem alguma lesão dolorida, cheia de bolinha, procure um médico dermatologista para a gente poder te ajudar. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima!